Está no ar Sementes da Graça, compartilhando a graça de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam sobre sua vida. Graças a Deus, estamos iniciando nosso momento de reflexão em sua palavra. Hoje, com nosso segundo devocional da série especial Sementes da Páscoa. Caso não tenha feito sua inscrição em nosso canal, gostaríamos de convidar a fazer parte desse trabalho, curtindo, comentando e compartilhando com seus contatos. Hoje vamos meditar em outro momento em que o povo de Deus celebrou a festa da Páscoa. Vamos ler no livro de Esdras, o capítulo de número 6 e os versos 19 e 20. Você que pode, acompanhe comigo a leitura desse texto que nos diz assim: E os filhos do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e levitas se purificaram como se fossem um só homem. Todos estavam limpos e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, e para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Juntos e purificados. A festa da Páscoa representa a liberdade. A primeira edição dessa festa foi celebrada pelo povo de Deus no dia em que foram libertos da escravidão no Egito. Portanto, antes de receberem a lei de Deus e antes de oficialmente darem início à antiga aliança. Quando iniciou o período da aliança, além da data estabelecida, a celebração da Páscoa passou a ter um endereço específico. Na peregrinação pelo deserto e na terra prometida, até o início da monarquia, esse local era o tabernáculo. Mas após a ascensão de Salomão ao poder, o endereço para a celebração da Páscoa passou a ser o templo construído na cidade de Jerusalém. Assim, quando seus erros os levaram ao segundo cativeiro e o templo tendo sido destruído, por décadas o povo foi impossibilitado de comemorar a Páscoa de acordo com as regras estipuladas pela lei. Inclusive, muitos nasceram no cativeiro, os quais não experimentaram a alegria de celebrar a Páscoa do Senhor em seu templo. Esses que nasceram distantes da terra de Judá só conheciam a celebração de ouvir falar, ou em algumas casas onde, de forma singela, a data era celebrada. Mas chegou o dia em que novamente o cativeiro se abriria, e agora eles tiveram a oportunidade de experimentar a Páscoa em seu pleno formato. Isso porque, pela misericórdia de Deus, os reis do novo império não só autorizaram o retorno do povo, como também apoiaram a reconstrução da cidade e do templo. Um período marcado por uma reforma espiritual da nação de Judá. Assim, a festa retornou com seu real significado, e os filhos do cativeiro finalmente celebraram a Páscoa na data e local estabelecidos pelo Senhor.
A alegria de poder celebrar a libertação estava expressa na união entre os que estavam na responsabilidade de ministrar os sacrifícios e naqueles que recebiam e conduziam todo o povo. Juntos e purificados, sacerdotes e levitas se santificaram e agora limpos e unidos se dedicaram na realização da Páscoa ao Senhor. O Cordeiro é para todos. De volta à terra da promessa e com o templo reconstruído, novamente o povo de Deus estava reunido diante do Cordeiro do sacrifício. Se a primeira celebração na terra do Egito foi marcada pela fé consolidada nos milagres de Deus, a Páscoa pós-cativeiro babilônico foi uma celebração de esperança. O período que passaram no cativeiro foi doloroso e, por vezes, desanimador para os cativos. Muitos, devido à idade, não retornaram e tantos outros acabaram perdendo a fé nessa possibilidade de retorno. Mas a esperança renasceu e a adoração, o ensino, a intercessão e a união passaram a ser a tônica do restabelecimento daquela nação. A verdadeira celebração ocorre quando experimentamos a liberdade. Nessa volta ao templo, sacerdotes e levitas se uniram em consagração ao Senhor e finalmente puderam exercer suas funções diante de Deus e adorá-lo em sua casa reconstruída. Assim como acontece na salvação, a adoração pode ser feita de forma individual, pois adorar é um ato exclusivo entre Deus e o adorador. Mas além de usufruírem de sua liberdade de culto, sacerdotes e levitas também se atentaram para a responsabilidade de sacrificar o Cordeiro para todos. A liberdade, como um valor fundamental, só faz sentido no culto se ela for coletiva, pois o culto é a celebração realizada em conjunto. O culto é a reunião da família de Deus, filhos reunidos diante do Pai. Por isso, assim como a união foi uma marca presente na Páscoa pós-cativeiro, é necessário que os adoradores se juntem, não apenas em torno de um lugar, mas juntos no propósito de se consagrarem diante do bendito sacrifício realizado pelo Senhor. O Cordeiro é para todos. Guardadas as devidas proporções em relação aos chamados filhos do cativeiro, todos nós experimentamos situações que impedem nossa livre adoração ao Senhor. Muitos estão livres das cadeias e correntes literais, mas se encontram presos em amarras psicológicas e espirituais. Mas o sacrifício salvífico da cruz de Cristo pode trazer a liberdade que todos precisam. Assim como os sacerdotes e levitas tiveram suas responsabilidades perante o Senhor e o seu povo, Deus hoje conta com sua igreja para que o sacrifício de Jesus seja reconhecido como o verdadeiro culto ao Senhor. Sacrificar o Cordeiro em favor do nosso próximo é anunciar o Evangelho da salvação, é proclamar que a salvação do Senhor já foi providenciada, é declarar que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e que agora todos os filhos de todos os cativeiros podem experimentar a liberdade de Deus. Se você
recebeu essa chamada do Senhor, adore a Deus com toda a alegria, mas não se esqueça de anunciar a palavra, de orientar e de interceder. E se você é um filho de algum cativeiro, ou seja, se seus erros o levaram a uma escravidão e se sente preso a algo que impede sua busca ao Senhor, saiba que Deus já providenciou o seu Cordeiro e que em Jesus Cristo, hoje mesmo, você pode ser liberto, pois na nova aliança, o encontro com Deus não tem endereço nem dia certo. Concluímos assim nosso momento de reflexão, nossa segunda semente da Páscoa. Não importa o tamanho da dificuldade, diante do Senhor e da sua palavra, todo cativeiro pode ser aberto. Páscoa é a celebração da esperança. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares. O Cordeiro de Deus é para todos. E com a permissão do nosso Senhor, no nosso próximo encontro, concluiremos essa série especial. Tenha um dia abençoado pelo Criador. Em nome de Jesus Cristo. Amém.